Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que bom podermos nos encontrar neste momento para poder falar das coisas de Deus. No meio dessa crise toda, dessas situações, quantas vozes, quantas lives, quantas palavras, e que por vezes nós precisamos selecionar o que vai alimentar a nossa alma. Passei muito tempo em silêncio, mas ouvindo tudo aquilo que Deus tinha para falar comigo. E por esses dias ele foi muito forte, muito contundente. Grave uma palavra. Ele disse para mim. E eu não poderia deixar passar esta oportunidade. Porque a Bíblia me diz que nós temos que falar da palavra em tempo e fora de tempo. Então hoje eu tinha que tomar café com vocês. Nem que seja um cafezinho delivery, viu? A pronta entrega, sem contato pessoal. Porém, as nossas almas, o nosso espiritual, ele está ligado em Cristo Jesus. Porque é o cálice do Senhor que nos une. Foi através da morte dele que eu posso me unir a você, me aliar a você e expandir o reino de Deus na terra. Quero deixar aqui a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 9. Quero ler alguns versículos. O versículo 7 diz assim: entretanto, esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não despreparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Por isso, versículo 16, por isso nunca desanimamos. Embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todos sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas um pouco tempo, mas o que não se vê durará para sempre. Que palavra, né? Revelada hoje para mim e para você. É verdade que todos os dias somos oprimidos e temos vivido tempos, dias de opressão, de aflição. Temos sido afligidos dia após dia. Porém, a palavra, apóstolo Paulo escreve aqui dizendo, somos afligidos, mas nós não ficamos esmagados, nós não ficamos prostrados com tanto discurso, com aflição. Ainda a gente fica perplexo. Temos vivido dias que parecemos que as notícias vêm, nos assusta, traz temor no nosso coração, queremos ficar com medo. Mas ele diz assim, mas não ficamos desesperados. Sabe por quê, meu querido e minha querida, que nós não ficamos desesperados? Porque nós temos o Senhor nesse vaso de barro. Esse é o maior tesouro. É um tesouro glorioso. Diz aqui a palavra que está dentro de nós. E provém da onde? Provém de Deus. Isso não é de nós, é do Senhor.
E aqui vai dizendo, por isso que a gente nunca desanima, por isso que a gente nunca desfalece. Os nossos corpos vai se desgastando. O corpo vai correndo o seu percurso natural. Estava vendo esses dias, começou a aparecer uns fiozinhos de cabelo branco aqui. Eu falei, como assim? Foi o resultado, tem sido o resultado da quarentena. Há quanto tempo, né? Sem passar algo no cabelo. Começam os fios a se destacarem. Sinal de que o corpo desfalece. O corpo desfalece pelo seu processo natural. O corpo desfalece por enfermidades. O corpo desfalece porque é natural, é processual. E contra processos nós não podemos argumentar nem questionar. É o ciclo da vida que o próprio Deus estabeleceu como princípio para mim e para você. Para tudo nós temos um propósito de estar aqui hoje. Você tem um propósito, Deus tem um propósito na tua vida. E que ele não planejou de última hora, não, por conta de uma pandemia. Ele resolveu pensar, e agora, o que eu vou fazer? Não. Tudo que você tem vivido até hoje, e a tudo aquilo que você vai viver, tudo aquilo que você vai experimentar, Deus já havia planejado desde o princípio, desde o início. Antes mesmo do nosso corpo, ainda estava, aliás, o nosso corpo estava ainda no ventre da nossa mãe, informe, sem forma. Só que Deus lá no céu já havia prescrito a nossa história. Começo, meio e fim. Ele sabe, ele já determinou como será o nosso final. Mas uma coisa eu sei, o nosso final já foi determinado por ele como bênção. Não será destruição não, viu? Bênção. O retorno para casa será de bênção. E deixaremos um legado. Qual é o legado que você tem deixado? Que modo de vida, que estilo de vida? Paulo vai dizendo aqui que a gente passa por aflição, sim. Nós que somos servos do Senhor, vivemos todos os dias. Ele diz aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, e você medite na tua casa. Ele vai falando que todos os dias nós enfrentamos a morte. Meu querido, minha querida, nós não estamos enfrentando a morte agora, não foi agora que começou. A Bíblia nos diz que enfrentamos a morte todos os dias, assim como Jesus. Só que ele ressuscitou, e aí o ressurreto possa ser manifestado em nós. É por isso que nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Nós somos confrontados dia após dia pelas aflições, mas nós não ficamos prostrados. Por quê? Porque o nosso interior se renova de dia em dia. Olha que lindo é isso. Ei, tudo que está acontecendo, essa contagem toda aí, tudo já estava previsto, determinado, assinado pelo Pai. Se não fosse por essa crise, seria por outras situações, cada um na sua individualidade. Mas foi o tempo que o próprio Deus determinou antes da fundação do mundo. Então aquieta teu coração. Para que tanta aflição por antecipação? Porque essa aflição de alma e de espírito, olha o que Paulo nos ensina. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente. A gente não fica parado olhando para esse cenário. Olha só, pois o que se pode ver, olha o que diz a palavra, dura apenas um pouco tempo. Você está achando isso longo? Para Deus é pouco tempo. Daqui a pouco isso está passando. Porque nada fica para sempre, a não ser a vida eterna com Deus. Mas as coisas dessa terra não duram para sempre.
é passageiro. A Bíblia me afirma, a Bíblia me fundamenta nisso. Vai passar. Não porque está todo mundo dizendo e colocando nos seus stories de que vai passar. Não. Nós estamos profetizando fundamento bíblico. A própria palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Não há de passar. Ei, então guarde a palavra, fique com ela. Medita nela de dia e de noite. Alimenta a tua mente, as suas emoções com palavra que traz vida. Para de ficar alimentando com coisas que traz morte. Vai morrer emocionalmente. Vai morrer emocionalmente. Mas eu vim hoje nesse café. Olha, eu trouxe um café turbinado hoje. Um cappuccino de primeira. Eu trouxe um cappuccino daquele dos bons, com chantilly. Sabe, dizendo para você? Olha o que diz aqui. Não fique olhando para aquilo que a gente vê atualmente. Mas temos que olhar para aquilo que não se vê. O que você não está vendo? A esperança, a gente não vê, mas a gente acredita. Olha o que diz aqui. Pois o que se pode ver dura um pouco tempo. Se você está olhando para homem, decepção dia após dia. Aliás, de boletim em boletim, um a cada horário. Se você está com seus olhos fixos naquilo que os homens podem fazer, naquilo até mesmo acreditando de que algo milagroso, um remédio milagroso, uma palavra milagrosa, um objeto milagroso colocando na sua casa, se a sua visão, a sua expectativa está nisso, você vai morrer com isso. Gente, tá claro. Você tem que fixar os seus olhos naquilo que não se vê, mas você profetiza. Ei, nesse cenário, comece a ver diferente. A aflição vai ter, ponto final. A Bíblia está dizendo, de aflição, ninguém escapa. Todos nós passamos por aflições. Mas sabe onde está a diferença? É a forma que você passa pela aflição. Você passa a aflição chorando, a gente não menospreza a aflição. A gente não desmerece os dias de tristeza. A gente considera, porque a Bíblia diz, né, que há tempo para tudo, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para abraçar, mas está se cumprindo a Bíblia hoje, tempo para afastar-se de abraçar, cumprimento da palavra. Ei, o que eu quero dizer para você, nada do que tem acontecido na tua vida, na minha vida, não tem acontecido por um acaso, ou por um descaso do céu, ou porque Deus cometeu equívocos. Ei, quem comete equívocos sou eu e sou você. Quem está muito equivocado é o homem, aquele que você tem colocado a sua confiança, acreditando que será a resposta para tudo isso. Eu quero te dizer algo, a resposta para tudo isso vem do alto, viu? Coloque sua confiança no Senhor. Porque mesmo em meio à angústia, em meio à luta, em meio à tristeza, não faltará o refrigério do Senhor sobre a tua vida. Não vai faltar a alegria do Senhor, que é a nossa força. A cada dia tem misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que a gente não morre a nossa esperança, gente. É por isso que estamos sempre com essa força dentro de nós, mas não vem de nós, vem de Deus. E ainda diz que as benignidades, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Olha que presente lindo. Guarde essa palavra hoje. Nós não nos atentamos àquilo que se pode ver, porque isso vai passar. Guarde isso. Você vai ter história para contar. Para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus sobrinhos, sobrinho-netos. Você vai ter história para contar. Ei,
e só vai no tempo determinado pelo Senhor e da maneira que Ele quiser. Não é da maneira que está sendo quantificado aí. E essa quantidade, para Deus é indiferente, porque sempre teve, é que nunca ninguém contou. É o que Deus falou para mim. Ele falou para mim, eu continuo da mesma maneira. Eu não mudo. A todos eu tenho os dias contados nas minhas mãos. Você precisa entender isso e começar a mudar o seu discurso. Vamos parar de entrar na fila da murmuração. Vamos parar de entrar na fila do medo. Ei, entra na fila da morte quem quer. E eu digo morte espiritual, emocional. Entra na fila de quem declara vida. Mas eu não consigo declarar vida, então comece a ouvir palavra que traz vida para você. Até que chegar uma hora, o teu espírito vai estar tão cheio de palavras que enobrece, que faz crescer, que edifica, que você vai começar a falar. Porque a Bíblia também me diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então tem o coração cheio de vida. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa. Guarde isso no teu coração e aproveite bem este café hoje e permita que o Espírito de Deus fale com você. Deus te abençoe.